Espero que todos estejam bem, estejam se cuidando. Nesse momento, a gente vai retornar com nossas atividades. Então, eu peço a todos que abram no capítulo 7 e a gente vai dar continuidade falando como medir a quantidade de energia elétrica consumida por eletrodomésticos. Então, é muito importante que vocês abram o nosso material. Para quê? Para vocês poderem analisar o que a gente vai estudando e que vocês façam um acompanhamento. A gente começa essa unidade buscando entender o que é potência. E a gente parte com uma pergunta primordial. Por que os veículos podem demorar tempos distintos para alcançar a mesma velocidade? Vamos tomar como exemplo a indústria automobilística. Elas fabricam diversos carros. Alguns são mais caros, outros mais baratos. Se vocês levarem em consideração, vamos levar aqui um carro popular, um Gol. Existem carros da mesma marca, mesma linha, mas que eles produzem uma potência diferenciada. A gente tem carro 1.0, a gente tem carro 1.4, carro 1.6, carro 1.8 e carro 2.0. Esses carros, eles podem ser da mesma linha, mas terem valores bem distintos. Por exemplo, um carro 1.0, ele tem um preço mais baixo, mais acessível, diferente de um carro 2.0, que ele pode ser do mesmo tipo de carro, mas como essa potência é maior, o valor de custo desse carro será bem maior. E por que essa distinção de valores? Está aqui, no alcançar essa velocidade. Um carro 1.0, como a potência dele é baixa, ele demora mais tempo para alcançar uma determinada velocidade. Diferente da potência do carro 2.0, que ele consegue alcançar uma alta velocidade no intervalo de tempo menor. Por isso essa diferença. A gente vai ter instrumentos mais potentes e outros instrumentos menos potentes. A eletricidade faz funcionar inúmeros utensílios que estão ao nosso dispor. Entretanto, esses equipamentos consomem não só energia elétrica, eles também consomem nosso dinheiro. E é aí que mora a importância da nossa participação, da nossa conscientização. Porque alguns aparelhos consomem mais energia que outros. Vocês sabem responder? Porque existem aparelhos que eles têm uma demanda maior de consumo energético. E outros, essa demanda de consumo energético, ou seja, a potência dele é menor. Por isso esse consumo diferenciado. E aí o que seria essa potência elétrica? É a medida de consumo de energia elétrica por um aparelho em função do tempo no qual ocorre o seu funcionamento. Em outras palavras, potência é o trabalho realizado em uma determinada unidade de tempo. E é isso que a gente vai analisar no nosso capítulo. Dessa forma, entre aparelhos do mesmo tipo, é considerado mais potente aquele que realiza o mesmo trabalho, só que em uma menor quantidade de tempo. É isso que a gente analisa na potência. Se eu tenho um aparelho mais potente, ele vai realizar o mesmo trabalho, só que em um tempo bem mais rápido. A unidade padrão adotada na potência elétrica é o watt. A energia consumida é em joule. E o tempo está em segundos. Porém, a gente pode ter variações nessa unidade de potência, que ela pode estar em kilowatts ou megawatts. Usamos essas variações quando nos referimos a valores muito altos, como por exemplo de usinas hidrelétricas, que esse consumo energético, essa potência, ela vai ser muito grande. Então, a unidade que a gente vai utilizar é megawatts, MW. Por exemplo, a gente destaca aqui a usina de Itaipu, que fica entre o Brasil e o Paraguai. E aí, a gente pode ter uma potência instalada nessa usina de quase 7.000 megawatts. O valor da usina consumida por equipamento pode ser obtido a partir da multiplicação da potência pelo intervalo de tempo que o equipamento ficou ligado. Então, como que a gente vai ter o valor da energia consumida? A gente pega a potência desse
instrumento que a gente está analisando e multiplica pelo tempo. E aí, aqui a gente tem o valor da energia consumida, ele é dado em watt-hora ou em quilowatts-hora, tá aqui a siglazinha pra gente. E ainda quando a gente tem uma medida bem maior, a gente tem o megawatts-hora, que é o caso, como eu referi para vocês, quando a gente vai analisando hidrelétricas. Uma lâmpada de 100 watts consome 100 joules por segundo. Ou seja, durante o funcionamento dessa lâmpada, o que ela vai gastar? 100 joules de energia a cada segundo passado. Então, por isso que as lâmpadas podem apresentar intensidades diferentes. É tanto que a gente tem vários tipos de lâmpadas a serem adquiridas. As fluorescentes, as incandescentes e as lâmpadas de LEDs. Se a tensão marcada nas lâmpadas são as mesmas, elas só podem variar aonde? Na potência que elas possuem. E a lâmpada que ilumina com maior intensidade tem 100 watts de potência. Consequentemente, uma que vai iluminar em menor intensidade, ela vai ter uma menor potência. No caso, 60 watts. Mas o que é potência? Essa potência a gente vai encontrar só em eletrônicos, em automóveis, ou a gente pode também encontrar em alimentos. Os nutrientes dos alimentos que possuem energia química e os carboidratos, açúcares, eles apresentam um alto valor energético. Nesse caso, os nutrientes dos alimentos possuem uma energia química. Essa energia ela vai estar contida nos carboidratos, como os açúcares, que eles apresentam um alto valor energético. E nesse caso, a medida de energia contida nos alimentos que a gente vai encontrar nos rótulos são as quilocalorias, que elas equivalem a quilojoules. Uma quilocaloria equivale a 4,19 joules. Nos rótulos dos alimentos que a gente consome, é informada a quantidade de calorias, de quilocalorias, que serão obtidas a partir do seu consumo. Eu trouxe aqui um rótulo para vocês, que também tem no livro de vocês, mas é importante considerar uma coisa, muito cuidado, amiguinhos. Quando vocês forem fazer o consumo desses alimentos, cuidado, porque a informação que consta no rótulo não é de todo o alimento que você vai ingerir, e sim de uma porção. No caso aqui é o rótulo de um requeijão, e a porção é uma colher de sopa. Aí você, erroneamente, vai lá, pega o pote de requeijão, passa todo dentro do pão e acha que está consumindo apenas isso aqui. Mas não, isso é para uma colher. Se você passou 30 colheres, o valor vai ser multiplicado. Sua ingestão de calorias, quilocalorias, vai ser maior. Então aqui a gente tem 30 gramas na porção de uma colher de sopa. E aí você pode analisar o valor energético dessa colher, ela é 82 quilocalorias, que a gente transformando para joules dá exatamente 344 quilojoules. É o que você consome de calorias desse requeijão. E aí, aonde que isso vai influenciar na sua vida? Influencia que, demandando da sua alimentação, você precisa executar mais atividades para queimar as calorias, quilocalorias, que vocês estão ingerindo. E aí, seus aparelhos domésticos são econômicos? Você já fez essa pergunta? Na tua casa tem algum aparelho antigo? Mais antigo assim que a professora? Então vamos lá. O selo foi criado pelo Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, que esse selo ele recebe a sigla de Procel. Em 1963, para que ele foi criado? Objetivo de estimular a disponibilidade no mercado brasileiro de equipamentos com uma alta eficiência energética. Para isso, são estabelecidos índices de consumo e desempenho para cada tipo de aparelho. Então, vai ser estipulado um índice e aqueles aparelhos que vão ser criados, eles devem estar naqueles níveis.
Cada equipamento candidato ao selo deve ser submetido a ensaios de laboratórios. Estes vão ser indicados pela Eletrobras, que é a Companhia Energética Brasileira, e os produtos que atingem os índices desejados são contemplados pelo selo Procel, ou seja, estão aptos para virem ao mercado. E aí, eu trouxe aqui para a gente o selo que a gente vai encontrar nesses eletrônicos, eletrodomésticos. Aqui você pode observar, essa imagem também tem aí no livro de vocês. E aí você pode observar que aqui no número 1 indica o tipo de equipamento, que o livro trouxe como exemplo o refrigerador. Você vai ver o nome do fabricante, lembrando que esse aqui ele não traz propaganda de nenhum aparelho específico. Então eu trouxe um para vocês, não querendo fazer propaganda a nenhuma marca, mas para vocês observarem como vocês vão encontrar na casa de vocês. O que eu trouxe é uma lavadora de roupa automática. Fabricante, a gente vê aqui ó, no número 2, Electrolux. Electrolux me patrocina. Continuando, a gente tem embaixo indica a marca comercial, tá aqui também. E aí a gente tem o modelo e atenção, tá aqui, 220 volts. Lá no 5 indica a eficiência do equipamento. Então aqui a gente tem algumas letras. E essa letra está relacionada ao consumo energético. Então o mais eficiente é a letra A. E o menos eficiente ele vai até a letra G. Mas atualmente foi proibido a fabricação desses equipamentos da letra FG. Por quê? Porque eles são menos eficientes e demandam maior gasto energético. Então, se a gente analisar aqui a nossa lavadora automática, qual o selo dela? Selo A. Então, significa que ela é mais eficiente. O que é ser mais eficiente é que ela consome menos energia. E aí aqui tem o consumo de energia dela. Ele dá um exemplo, porque não sei se vocês já observaram, numa máquina de lavar, ela tem vários ciclos. Então existe um ciclo que vai gastar mais energia, porque ele roda mais vezes. Existe um ciclo que ele vai gastar menos energia, porque a máquina roda menos vezes. Esse ciclo aqui é o normal, o padrão. Então ela gasta 0,37 kWh. Então você pode fazer um comparativo com a da sua casa e ver se a sua consome mais, consome menos, ou se o seu pai e sua mãe for comprar uma, você já pode dar uma dica. Esse selo Procel, ele é muito importante, porque ele vai demandar o que você gasta, o que os seus pais gastam, porque está relacionado ao consumo de energia da sua casa. Você pode olhar do fogão, se ele for elétrico, você pode olhar da geladeira, você pode olhar da televisão, você pode olhar do micro-ondas, do ar-condicionado. Todos eles é para ter o selo Procel. Se não está no seu equipamento, ele pode estar na caixa que veio o seu equipamento. Alguns você não vai vê-lo porque o seu equipamento já tem um tempo bem grande de uso. E aí eu trouxe aqui na outra imagem para a gente, se vocês não estiverem observando bem, vocês podem pegar o livro que também tem essas figuras. E aí eu trouxe 3 selos Procel, 3 selos de refrigeradores. E eu quero que vocês analisem comigo e a gente vai analisar o padrão de eficiência desses selos. Não precisa nem você ir longe. Padrão de eficiência A, B, então o consumo aqui já é um pouco maior. E aqui o C já é maior do que o B. Se vocês estiverem numa loja de adquirir produtos, pode ser no supermercado, pode ser no shopping, seja onde for, e vocês tiverem esses 3 refrigeradores para vocês analisarem, vou dizer uma coisa para vocês. Com certeza esse aqui é o mais barato. E esse aqui é o mais caro. E aí você, na ilusão de ter um valor mais barato, você vai comprar esse. Mas lá no final do mês, é o barato que sai caro. Por quê?
Porque o consumo de energia aqui por mês, ó, 105 kWh. Lá no ar, onde o equipamento é mais caro, 15,8. Essa variação é muito grande. Então você paga um pouco mais caro aqui, mas as suas contas serão mais baratas. Se todos os instrumentos, todos os eletrodomésticos da tua residência tiver um celular. Diferente se tu comprar tudo celo C. Não, vou comprar tudo celo C porque é mais barato, eu vou gastar menos dinheiro. Mas no final do mês, o que você pensou que economizou, porque você só pensou, você está pagando o triplo na conta de energia. Então, muita atenção a isso aí, galerinha. Continuando. Sua TV desligada. E aí? Também gasta energia? O que vocês acham? Galerinha aqui que tá na cama, tá no sofá, tô com preguiça de levantar. No controle, standby, modo de espera. Também chamado de modo preguiçoso. Opa! Mas serve em alguns momentos, mas vamos analisar aqui se vale a pena a gente deixar em modo standby ou melhor levantar e ir lá e desligar realmente. Atualmente, a maioria dos aparelhos, ele apresenta o modo standby, que em inglês significa modo de espera, descanso. Nesse estado, em geral, aparece uma luz vermelha de LED, que não... Ah, o meu é a luz azul, sem problemas. Mas vai aparecer essa luzinha, que fica acionada no aparelho e que representa um gasto aparentemente bem pequeno, mas que ainda assim configura um consumo de energia elétrica. Essa luzinha é como se fosse uma goteira na pia da sua casa, na pia com água. E essa torneira, ela está aberta e só pingando. E esse consumo, lá no final do mês, representa mais ou menos 12% do gasto da sua conta de luz. Isso eu estou falando em uma televisão. Imagine se na sua casa tem 5. E o DVD? Opa, não usamos mais DVD. E o home theater? E o roteador? E o estabilizador? E os outros instrumentos que você deixa em stand-by, o micro-ondas? Então, vamos analisar bem esse gasto. Eu estou falando aqui só da televisão, uma em stand-by. Vamos imaginar isso com vários aparelhos eletrônicos da sua residência. Então, a potência dissipada por uma TV em stand-by pode chegar a 5 watts. Suponha que essa TV fique em stand-by 12 horas por dia. Pode ser mais, pode ser menos, a gente está fazendo uma base. Isso representa um consumo de 1,8 kW por mês. Professora, como a senhora chegou nesse consumo? Vamos aqui comigo. Energia consumida. Como é que a gente acha essa energia consumida? Potência do aparelho, número de dias, multiplicado pelo número de horas. Qual a potência que eu falei mais ou menos aqui da televisão? 5 watts. Quantidade de dias que tem um mês, mais ou menos 30 dias. Quantidade de horas que eu falei que esse instrumento, esse eletrônico no caso, vai ficar ligado, 12 horas. Então, 5 watts vezes 30 dias, vezes 12 horas, dá 1.800 kilowatts. Dividido por 1.000, a gente chega em 1,8 kWh mês. E o que isso significa, professora? Significa um gasto energético. De quanto? Depende de quanto está 1 kWh na nossa região. Eu não sei exatamente o valor, mas se a gente calcular a nossa conta de energia, pode ser acrescido de 2 a 3 reais, mais ou menos, porque não chega a ser 2 kW. Mas imagine isso, eu estou falando só em uma televisão. Na tua casa tem só uma televisão? Junta todos os aparelhos que eu falei. Vamos supor que dá tudo 50 reais. Multiplica esses 50 reais por 12 meses. Dá o quê? 600 reais. 600 reais de economia no ano. Se tu só desligar o aparelho e não deixar ele em stand-by. Estou considerando que você deixa vários aparelhos da tua residência em stand-by. Se você não deixou, desconsidere. E se alguém da sua casa deixa, ensine para ele.
você está economizando dinheiro. E não só dinheiro, você está economizando a energia da sua casa. E agora, chamo todos, venha cá. A gente tem uma missão para a próxima aula. Responder a atividade da página 193 a 195. Anotem aí, as atividades finais, são 20 questões. Lembrando, gabaritado. Depois vocês vão enviar para o meu e-mail. Conto com vocês.